Hoje nós vamos falar sobre contratos. Você sabe realmente o que isso significa? Saiba que o contrato é muito mais que uma folha em branco. Você sabia que o contrato ele vai muito além de um papel? Uma vez firmado um contrato, é necessário que você tome muito cuidado e muita atenção com tudo aquilo que foi adicionado ao contrato, com todos os termos, cláusulas e compromissos assumidos. Descubra como uma relação contratual pode impactar na sua vida e alterar suas relações de direito. Os contratos têm uma importância fundamental dentro do direito civil. Na maioria das faculdades, você acaba acompanhando isso lá por volta do Civil 2, Civil 3. É uma disciplina que tem a sua importância porque a nossa sociedade precisa dessas relações contratuais, precisa estabelecer negócios com seus pares, com seus semelhantes, levando em consideração que o homem, como ser social, precisa dessa interação para facilitar esses acordos, para facilitar esse convívio em harmonia. A relação contratual, ela tem a sua importância justamente nesse ponto. Ela evita que conflitos se estabeleçam e problemas maiores acabem surgindo pelo não cumprimento do contrato, pelo descontentamento com o não cumprimento desse contrato. Então, são algumas disposições que é fundamental que você fique atento e acompanhe nesse vídeo com muita atenção, porque isso aqui vai mudar teu jogo em relação ao direito civil e à compreensão dos contratos. O que é um contrato e por que ele é tão importante? Gente, o contrato, ele é muito importante e ele está presente o tempo inteiro na nossa vida. Imagina só, quando você vai até uma lojinha da esquina, a lojinha do seu Zé, do seu João, você está estabelecendo uma relação contratual. Apesar de não haver a troca de documentos, mas ali existe uma declaração de vontade, existe a entrega de um objeto, existe o pagamento por aquele objeto. Então, nós temos todos os itens que afetam uma relação contratual. O tempo inteiro nós estamos estabelecendo contratos com outras pessoas. Quando você compra uma passagem de ônibus, quando você contrata um serviço de transporte, Uber, etc. Quando você casa. Então, são várias as disposições que acabam afetando a nossa vida e nas nossas relações contratuais. Além dos contratos que são estabelecidos com outras pessoas, como a gente acabou de mencionar aqui, na compra e venda, num contrato de locação, num contrato de casamento, nós temos também alguns atos que são unilaterais. Por exemplo, é o caso da doação e o testamento. Nesses casos, o único ponto que é de fundamental importância é o interesse do doador ou daquele que estabelece o testamento. Então, nesses casos, a minha vontade ela é o único ponto fundamental para o estabelecimento desse contrato. Basta que o doador ou aquele que estabelece o testamento deixe claro ali o seu desejo, a sua vontade, que essa relação se estabelece. Né? Ele pode transmitir esses bens, pode ofertar esses bens a quem interessar. E é claro, e nós temos também os chamados atos ilícitos. O que seria os atos ilícitos? É quando uma relação entre sujeitos não atende todos os requisitos legais para a composição de um contrato. É importante você analisar o artigo 104 do Código Civil, que fala da composição do negócio jurídico. Quando você olha o artigo 104, você vai verificar que vai dizer mais ou menos assim: o negócio jurídico, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita em lei ou não defeso. Se essa relação entre sujeitos não atende um desses requisitos, logo você tem um ato ilícito, você tem um negócio que não atendeu os requisitos formais de validade. E aí nós temos uma outra disposição. Esse negócio ele fica passível de se tornar nulo ou anulável. A gente já falou isso aqui em outro vídeo. Você pode estar clicando no card que está aparecendo aqui na tela em algum lugar. A evolução histórica dos contratos. Olha, desde o direito romano,
nós temos relações contratuais que servem como base, como referência para que as pessoas possam negociar, estabelecer essas trocas, estabelecer esses acordos, para que assim eles consigam ter uma vida mais harmônica. No começo, essas relações contratuais elas eram muito simples, muito básicas. A maioria dos contratos se pautava na permuta, ou seja, você tinha uma vaca, outra pessoa tinha galinha, o cara chegava com 30 galinhas em troca da vaca. Ou você aceitava aquilo ali, ou então não fazia sentido para você, você rejeitava o negócio. Então a maioria dos negócios era pautado na permuta, na troca. Com o passar do tempo, esses contratos começaram a ficar mais complexos e apresentando outros elementos, né, na sua composição. E nesse processo de evolução, se você parar para analisar, você vai entender que eles deixaram de ser elementos de vontade exclusivo do sujeito e passaram a ter uma apresentação muito mais pautado na função social, uma preocupação com, com os desdobramentos daquele contrato, para evitar que uma das partes sofra um prejuízo tão grande ao ponto em que ele não consiga se recuperar daquele prejuízo. Levando em consideração a função social dos contratos, hoje nós temos um Estado que é muito mais ativo na participação dessas relações contratuais. A nossa Constituição de 88 permitiu que o Estado analisasse caso a caso, evitando assim abuso por parte daqueles que têm maior poder econômico, que têm um certo privilégio, uma certa condição que os favoreçam em relação aos outros. E isso faz com que o Estado possa intervir, possa utilizar o princípio chamado operabilidade e então conseguir intervir pontualmente naquele contrato que fica em desequilíbrio. Entenda. Numa relação contratual civil, é importante que os contratos se estabeleçam sempre numa condição de equilíbrio, não levando em consideração o poder aquisitivo, a influência ou outros elementos relacionados a uma pessoa ou outra. A ideia é que os contratos eles busquem sempre uma relação mais equilibrada possível, evitando assim um prejuízo ao ponto em que uma das partes não consiga se recuperar. Eu tenho falado muito aqui sobre a função social dos contratos. Esse é um dos princípios que foi inserido com a Constituição de 88. A nossa Constituição de 88 ela tem uma influência muito forte sobre o Código Civil de 2002, justamente por conta da construção da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição que tem uma preocupação social muito grande e acaba refletindo no Código Civil. Ou seja, o Código Civil ele precisou se adequar às disposições constitucionais. Esse processo se chama constitucionalização do direito civil. O princípio da função social do contrato, dado com outros princípios como a boa-fé, a probidade, faz com que aumente a segurança jurídica daqueles que estabelecem uma relação contratual. Esses princípios que a gente acabou de citar acabaram, de certa forma, limitando um pouquinho a autonomia da vontade. Imagina só, o quão perigoso é uma pessoa com poderes absolutos sobre outra. Então, a ideia aqui é fazer uma espécie de contingência, restringir a autonomia da vontade das partes, que é também um princípio contratual, evitando prejuízos de grande ordem, de grande natureza. Você já parou para pensar como um contrato pode mudar a sua forma de agir, pode afetar a tua vida e as ações que você toma enquanto pessoa? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre contratos. Apresentei aqui conceito, um pouquinho de elementos históricos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.